Irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Que esse ano 2022 seja assim na sua vida. E você está diante do altar do Senhor. Está diante da casa do Senhor, está diante da presença do Senhor, sabendo que lá você vai encontrar o conforto, o consolo, vai encontrar a paz, você vai encontrar a graça necessária para enfrentar toda e qualquer circunstância. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 22. Semana passada, nós fizemos a exposição do versículo 1 até o versículo 16. E com a temática de conselhos para a vida. Não sei se você vai lembrar, mas eu quero rememorar um pouco o que nós falamos domingo passado. Provérbios, capítulo 22. Do versículo 1 ao 16, nós trouxemos alguns conselhos estes que foram colocados pelo sábio Salomão, como de um pai aconselhando e cuidando do filho, e nos chamando para viver essa sabedoria e assim ter um ano 2022 abençoado e abençoador. E o primeiro conselho que ele trouxe foi: zele pelo seu nome. Do versículo 1 ao 16, nós vemos isso já no primeiro versículo. Zele pelo seu nome. Tenha um bom nome. Isso não significa estar com o nome limpo na praça, não. A ideia aqui que o sábio Salomão fala é sobre ter um caráter de um justo, um caráter de um homem que glorifica e bendiz ao Senhor. Para ter um bom nome, eu preciso viver rendido aos pés de Cristo. Em segundo lugar, nós vimos que nós precisamos confiar na soberania de Deus. Deus, Ele é soberano. É Ele quem cria o pobre e é Ele também quem cria o rico. Versículo 2 até o versículo 4. Nós vamos perceber isso. O Senhor está no controle de tudo e de todos. Depois nós vamos perceber no versículo 5. Fuja dos perversos. Fuja do homem mau. Fuja do homem ímpio. Fuja daqueles que querem levar você para a vida perversa. São conselhos práticos que Salomão nos trazem e que nos faz repensar em todo o nosso planejamento para o ano 2022, para a nossa própria vida, para tomarmos como conselho e vivermos um ano de bênção sobre o Senhor, diante do Senhor e para conosco e para com os próximos. Por isso que ele diz: fuja do perverso, saia da companhia, não fique ao lado do perverso. Adiante mais, ele traz um quarto conselho. E o quarto conselho é: seja generoso. Está lá no versículo 9. E quando Salomão nos chama para ser generoso, ele está falando nessa palavra no original, é ser bom, é ser agradável, é ser amável. Para que eu possa ser bom, amável e agradável, ou agradável e amável, eu preciso viver Cristo. Por mim mesmo eu não consigo exalar isso. Eu nunca serei bom o suficiente. Porque a palavra de Deus diz que a minha melhor adoração, o meu melhor serviço, o meu melhor ato de justiça é como trapo de imundícia. Então, não há nada de bom em mim. Tudo que há de bom em mim é porque foi Deus que deu. Para que eu possa viver essa bondade, ser amável e agradável, eu preciso estar diante de Cristo, para viver Cristo para o outro. É assim que nós somos generosos, porque por nós mesmos nós não somos. Mas o sábio Salomão não parou por aí. Ele trouxe um quinto conselho, só lembrando do sermão do domingo passado. Primeiro, cuide do seu nome. Segundo, confie no Senhor que é soberano, que cuida dos pobres e dos ricos. Terceiro, não ande com o perverso. Quarto, seja generoso. E por fim, tenha uma vida moral exemplar. Parece mais um sermão de autoajuda ou quem sabe um sermão de ética e de moralidade, mas não é. Eu dizia justamente hoje na sala de catecúmenos que se a Bíblia não tratasse sobre a salvação, ela seria um bom livro sobre ética e moralidade. Ela seria um bom livro para fazer você aprender a ser um bom pai, bom marido, bom filho, uma boa esposa, uma boa mãe, ser um bom profissional, porque ele te dá esses caminhos. Mas o Evangelho é muito mais do que uma ética e uma moralidade. Cristo, quando nos salvou para a eternidade.
Mas enquanto esse dia não chega lá, nós precisamos viver aqui uma ética e uma moral que revele Cristo Jesus, que mostre a glória de Cristo Jesus. Por isso que o Evangelho também toca na nossa moralidade. Por isso que o Evangelho toca na nossa ética. E aí os conselhos finais do sábio Salomão passam por isso. Tenha uma vida moral exemplar. Não se envolva em problemas alheios. Ande longe de pessoas que são encrenqueiras. Olha, não seja fiador do outro. Não viva emprestando dinheiro. Você vai criar problemas e vai ter problemas para você. Esses são os 5 primeiros conselhos que Salomão traz à nossa vida. Eu garanto que se nós pudermos atentar a esses 5, nós iremos viver um 2022 totalmente diferente de todos os anos. Mas não para por aqui, porque do versículo 17 até o versículo 24, ele conclui nos chamando, ao 29, ele conclui nos chamando a compreensão de mais 3 conselhos para 2022. Vamos lá? Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes do pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te açoites com iracundo, ou não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Pois, se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito na sua obra? Perante reis será posto, não entre a plebe. Feche os seus olhos. Vamos conversar com o Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Pedir que o Senhor nos instrua mais uma vez nessa noite por meio da sua palavra viva e verdadeira. Pedir que Ele toque os nossos corações, abra os nossos ouvidos e nos faça compreender a graça, a justiça, o juízo e a sua palavra de forma clara aos nossos ouvidos. Feche os seus olhos. Converse com o Senhor. Eu quero dar esse momento a você. E logo depois eu estarei quebrando o silêncio com oração audível, assim junto com os irmãos, diante do nosso Deus. Querido Pai e amado Deus, nós nos rendemos a Ti mais uma vez. Porque quão amáveis são os Teus tabernáculos, Senhor. E a nossa alma tem sede. A nossa alma anseia ouvir a Tua voz nessa noite. A nossa alma deseja sair daqui não da mesma forma como entramos, mas sair daqui alegres porque ouvimos a Tua voz, ouvimos os Teus conselhos. O Senhor nos ensinou a como viver uma vida mais santa diante de Ti, uma vida de maior comunhão com o nosso próximo, nos ensinou a viver como Cristo. Que nessa noite, Pai, a Tua palavra seja clara aos nossos ouvidos, clara, Senhor Deus, ao nosso entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez você tenha ouvido muitos conselhos sobre 2022. Muitos conselhos de o que fazer para ser próspero, muitos conselhos de o que fazer para conseguir o sucesso que você deseja, alcançar o êxito das coisas que você almeja.
Talvez você tenha tido muitos conselhos para você ser bem-sucedido em 2022. Mas eu e você, nós precisamos compreender que o ser bem-sucedido não passa pelas conquistas e realizações humanas. O ser bem-sucedido passa em obedecer o Senhor. Não passa em ser reconhecido pelos homens, mas sim passa em ser reconhecido por Cristo Jesus. É Ele saber quem você é. É Ele saber o que você deseja. É Ele saber aonde está o teu coração, em quem você confia. E quando eu digo Ele saber, não é que eu estou dizendo que Ele não saiba, mas é porque você está confiando, se entregando, se lançando em seus braços e dizendo: Senhor, 2022, eu quero ser reconhecido por Ti e não pelos homens. Salomão começa a nos trazer outros conselhos, mediante o que eu já falei. E se você perceber, do versículo 17 ao versículo 18, ele traz um conselho muito prático à nossa vida para 2022. É verdade que o texto não foi escrito para 2022, eu estou apenas aplicando. O microfone está dando uma pequena microfonia. Eu peço que diminua o retorno. Pronto, acho que vai melhorar. Salomão não está dando um conselho para o ano 2022, mas eu estou aplicando para que possamos trazer aos nossos dias, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é verdadeira e ela fala ao nosso coração ainda hoje. E o primeiro conselho de Salomão às nossas vidas é: cuide do seu coração. Olhe comigo versículo 17, versículo 18. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração. Nós poderíamos aqui caminhar no que disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Uma mensagem de 3 pontos já está pronta. Quando você for convidado para pregar e ficar nervoso, você lembra esse texto. Guardei a melhor coisa, a palavra do Senhor, no melhor lugar, o coração, para fazer a melhor coisa, não pecar contra o Senhor. Mensagem de 3 pontos, pronto, está entregue e você pode descansar diante de Deus. Mas o que eu quero falar com isso é: você precisa cuidar do seu coração. O que é que você tem guardado no seu coração? E imagine que você vai viajar e você abre a mala, o que é que você coloca lá? As suas piores roupas, as suas melhores roupas? Os seus piores sapatos ou os melhores sapatos? O que é que você leva dentro dessa viagem? Se for bolsa de mulher, um é pouco. Um é pouco. Mas você sempre leva o melhor. Você sempre coloca o melhor. Mas por que na sua vida e na sua bagagem chamada coração, que é a sede das suas emoções, você costuma carregar ou guardar o que não é o melhor? Já parou para pensar sobre isso? Vamos fazer uma reflexão rápida? 2021. Quantas vezes você sofreu porque você guardou no seu coração algo que você pensava que ia acontecer e não aconteceu? Quantas vezes você entrou em crises, em problemas com você, ou com o próximo, ou com o próprio Deus, porque você guardou no seu coração alguma coisa que não aconteceu, mas você guardou? Conseguem lembrar? Nós temos o mau costume de colocar dentro de nós aquilo que não edifica. O contrário do que a palavra de Deus manda. A palavra de Deus nos manda meditar na lei do Senhor dia e noite. A palavra do Senhor nos manda colocar ela como alimento para nós nos alimentarmos dela de forma cotidiana. Apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos guardar no coração e na nossa mente tudo que é bom, tudo que é de boa fama, louvores, tudo que de bom possa existir. Mas já parou para perceber como nós somos como esponja, que a gente guarda o que não presta?
E a gente quer chegar no final do ano, 2022, com alegria, com felicidade. Mas a gente começou o ano colocando na mala do nosso coração coisas que não edificam. Ou, quem sabe, trouxemos de 2020, 2021, ou quem sabe trouxemos de 2019, ou quem sabe 10 anos. Nós estamos carregando o que nós não deveríamos. Por isso que Salomão começa dizendo assim: cuida do teu coração, filho. Filho, aquilo que você plantar no teu coração é o que vai dirigir a tua vida. A boca fala do que está cheio o coração. É natural que as suas ações sejam reveladas do que está no teu coração. Filho, cuida do teu coração, porque dele provém todas as saídas da tua vida. Cuida. Por isso que Paulo gasta muito tempo nas suas cartas, se você parar para ler, falando sobre coração. Não é à toa que Salomão começa o verso 17 e o 18, dando ênfase nisso. Por 2 vezes ele usa a expressão coração. Olha comigo novamente. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica onde? No coração. Se você está ouvindo nessa noite, mas não vai aplicar, o que Salomão está dizendo é que você não está cuidando do seu coração e que você não é sábio. Se essa mensagem que você está ouvindo é boa para o seu vizinho, é boa para o seu amigo, é boa, quem sabe, para o seu cônjuge, para os seus filhos, mas não é boa para você, é porque o seu coração não está diante de Deus. O seu coração está, quem sabe, nesse momento, em meio às aflições dos problemas que você possa estar vivendo. E você precisa cuidar dele. Você precisa acalmar o teu coração. Mas só vai haver calmaria no teu coração quando você começar a inclinar os ouvidos para a sabedoria, para a palavra dos sábios, para o conhecimento das Escrituras. Olha o versículo 18. Porque é coisa o quê? Agradável. Porque é coisa maravilhosa. Porque é bom guardar no coração esses ditados, esses conselhos. E não só no coração. Você precisa cuidar dele, para guardar nele, para que ele saia daqui para a tua língua. Veja o que Salomão está dizendo. Aplicando rápido. Você precisa guardar no teu coração a palavra do Senhor, para que ela saia dele para a tua boca. Para que você possa aplicar. Porque se você só guarda o conhecimento e não pratica, você não é sábio. Você pode ser inteligente, mas não é sábio. Se você conhece as Escrituras, tem a sabedoria do Senhor dentro de você, e na hora do problema você cria mais problema, você não é sábio. Pode ser que 2021 tenha sido assim. Você sabia qual palavra deveria dizer, mas por causa da raiva, da tristeza, da angústia, ou do revide, você disse a outra palavra. Você usou outra expressão. E Salomão está dizendo, você precisa cuidar do seu coração. Porque senão você vai fazer a mesma coisa em 2022. Ouça a palavra dos sábios, ouça os conselhos, coloca ela no teu coração, mas não só guarda esse conhecimento, coloca esse conhecimento em prática, aplique ele aos teus lábios. Em palavra final, Salomão está dizendo assim, sabe quando é que você vai cuidar do seu coração? Quando você começar a pregar para você. Quando você começar a doutrinar você mesmo. Quando você começar a confrontar você mesmo com a palavra de Deus. Sabe quem é o primeiro pregador para a sua vida? É você. Se você não está pregando para você mesmo, você está sendo um bom ouvinte, mas não um bom praticante. Você precisa se olhar no espelho e dizer aquilo que você precisa ouvir. E viver como Cristo quer que você viva. Não adianta, irmãos, a gente vir o ano inteiro, ouvir, e não pregar para nós mesmos. Eu sei que nós somos pecadores e o nosso desejo muitas vezes não é pregar para nós mesmos.
É dizer, Senhor, fica aqui do meu lado 2 minutinhos, fecha os olhos, fecha os ouvidos, é rapidinho, só 2 minutos. Nada mais, nada menos, só isso para eu resolver esse problema. Nosso desejo sempre é esse. Que o Senhor se ausente para que a gente possa fazer aquilo que nós desejamos. E Salomão está dizendo assim, se isso acontecer, você vai mostrar um coração podre. Você vai mostrar um coração pecaminoso. Você vai mostrar um coração enraivecido. Um coração entristecido, amargurado. Um coração em dor. O que é que você quer revelar em 2022? Por isso que você precisa cuidar do seu coração. Você precisa cuidar da sede das suas emoções. A propósito, nós estamos vivendo, nesse período de pandemia, um momento mais difícil, não agora, mas mais difícil no sentido psicológico e emocional. O crescimento de pessoas com enfermidades psicológicas e emocionais foi gritante. E você só vai resolver o seu problema, se não for patológico, quando você começar a cuidar do seu coração, ouvindo, pregando para você, vivendo essa mensagem. O segundo conselho que Salomão traz está agora no versículo 19, 20 e 21. E ali ele resume dizendo assim, você precisa confiar no Senhor. Olhe comigo. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Segundo conselho, confie no Senhor. Sabe por quê? Porque você vai ser questionado. Talvez você tenha sido 2021. Cadê o teu Deus? Quem é o teu Deus? Você não diz que confia nele? E por que nada muda na tua vida? Aonde está o teu Deus que não abre porta de emprego? Aonde está o teu Deus que não cura? Aonde está o teu Deus que não te ajuda financeiramente para tu pagar tuas contas? Sabe, essas zombarias, esses escarnecimentos que nós ouvimos no nosso cotidiano. Algumas perguntas vão surgir e talvez você não tenha conseguido responder porque você não tem confiado no Senhor e na sua palavra. E talvez em 2022 ela volte a surgir. E o que Salomão está dizendo é, se você tiver cuidado do teu coração, ouvir os ensinos dos sábios, a sabedoria do Senhor e colocar em prática, você vai confiar. E quando você for questionado, sabe o que vai acontecer? Você vai lembrar dos conselhos do Senhor. E os questionamentos não vão te machucar. Os questionamentos não vão ferir a tua alma, o teu coração e as tuas emoções. Porque você vai lembrar que os conselhos do Senhor são verdadeiros. Tudo que Ele escreveu de Gênesis a Apocalipse é verdadeiro. Tudo que Ele colocou se cumpriu e tem se cumprido. E se cumprirá quando Ele voltar. É verdadeiro. Você pode olhar para estes conselhos, você pode tomar estes conselhos e descansar e confiar e dizer para aqueles que possam vir a zombar em você, eu continuo confiando na palavra do Senhor e no Senhor da palavra. Ou nós confiamos, ou nós não estamos entendendo o que é viver para Cristo. A não ser que nós estejamos buscando o Senhor pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode dar, e não por quem Ele é. Se nós o buscamos por quem Ele é, nós confiamos nele, confiamos em Sua palavra e transmitimos esse conhecimento. Eu sei, irmãos, que na vida nem tudo é flores. Haverá momentos de dificuldades, que talvez o seu coração venha estremecer. Talvez o seu coração venha, quem sabe, até duvidar. Dizer assim, Deus, o Senhor se esqueceu de mim? É verdade, nós somos assim. As nossas emoções nos levam a essa montanha russa. Que ora nós confiamos e ora nós estamos inquietos. Mas nós não podemos esquecer quem Ele é.
E as nossas perguntas não podem ser duvidando de quem Ele é, do que Ele fez, do que Ele já está fazendo e do que Ele fará. Por mais que as nossas emoções possam mexer com a nossa estrutura emocional, nós não podemos perder na nossa razão o conhecimento de quem Deus é. Quer ver uma prova disso? Hoje minha esposa estava ouvindo uma mensagem que eu achei muito interessante. Quando Deus disse lá em Gênesis, a terra era como? Sem forma e vazia. Ele precisou da fé de vocês ou da minha para construir a terra? Para dar preenchimento, forma e para preencher a terra? Ele precisou da minha fé, da minha oração, para que o Espírito de Deus pairasse sobre a face das águas e desse sentido total à terra que era sem forma e vazia? Ele não precisou. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos, irmãos, confiar nele, por quem ele é. Antes de nós existirmos, ele já cuidava de todas as coisas. Antes de nós estarmos aqui na terra, ele já estava cuidando, estruturando, preparando tudo isso para mim e para você. Se ele já fez o que é complexo aos olhos humanos, pegaram a terra sem forma e da forma vazia e dá preenchimento, quem dera cuidar de nós? Quem dera resolver os nossos problemas? Se ele já fez o que era mais complexo, que era trazer a salvação ao mundo, porque nós não poderíamos nos salvar, quem dera resolver o seu ou o meu problema? Agora, o que é que você tem pregado para você, ao seu coração, sobre esse Cristo? Você confia nele? É isso que você tem falado para você mesmo, sobre quem ele é? É isso que você tem transmitido para aqueles que estão ao seu lado, sobre quem ele é, sobre a sua confiança no cuidado dele? Salomão, ele está nos chamando, dizendo assim, olha, você precisa confiar. Olha o versículo 18. Porque é bom guardar no seu coração esses ensinos. E aí no versículo 20, ele vai dizer justamente isso. Escrevi para você esses ditados, esses conselhos, essas excelentes coisas. Eu escrevi para você esses conhecimentos. Aí no versículo 19, por isso, confie. Porque você vai ser convidado a responder sobre a sua confiança, lá no versículo 21. E se você não confia no Senhor, não tem conhecimento sobre Ele, a sua resposta será vaga. A sua resposta será, quem sabe, de um bom ouvinte, mas não de uma pessoa que conhece de fato Deus, que não descansa de fato em Deus. Aplicando de forma rápida, imaginemos que você ouviu falar sobre um celular, e aí você chega e diz assim, olha, o celular tal é bom. E a pessoa pergunta para você, mas ele dura quantas horas? Não, eu não sei, mas ouvi dizer que ele era bom. Mas e como é a câmera dele? Não, eu não sei, mas ouvi dizer que era bom. E quanto é o valor dele? Eu não sei, mas ouvi dizer que era bom. Você compraria um celular de uma pessoa que deu essas informações? Ah, mas é bom. Quem é Cristo para você? Quem é Deus para você? É simplesmente bom? Ou você está pronto para responder quando as pessoas te perguntarem o porquê da tua dor? O porquê do teu sofrimento? O porquê das tuas angústias? O que é que você vai responder? Você confia nele? 2022, irmãos, pode ser esse ano de chamada da sua vida para essa área. O ano pode mudar, os problemas podem não mudar. Pode continuar as mesmas coisas. Estamos novamente ainda na pandemia. E mais alarde se cria em termos de tudo isso. Em quem você confia?
O que é que você tem levado para as pessoas que estão ao seu redor sobre essa confiança? O terceiro conselho de Salomão é do versículo 22 ao versículo 29. Lembrando, o primeiro conselho, cuide do seu coração. Segundo conselho, confie no Senhor. Terceiro conselho, eu não vou ler os versículos 22 ao 29, mas hoje eu vou trazer o ponto que Salomão quer tratar. Não estrague a sua vida. Pastor, Salomão está querendo dizer isso? Tá, ele começa a dar alguns conselhos, como não, conselhos excelentes, em outras expressões, ditos excelentes. Não estrague a sua vida. E aí ele começa a aplicar do versículo 22 até o versículo 29, o que seria estragar a sua vida. Aí a gente agora vai caminhar. Olha o versículo 22, 23. Não roubes o pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo o aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não estrague a sua vida. Primeira coisa, não tente estragar a sua vida tirando do pobre. Não tente tirar lucro de forma indevida sobre o outro. Quando eu falo pobre aqui, eu não estou falando simplesmente só no sentido financeiro. Existem pessoas que são pobres de espírito. Existem pessoas que são pobres de conhecimento. Existem pessoas que são pobres de outras áreas da vida. E existem pessoas que estão abusando destes pobres, se aproveitando por falta de conhecimento e tirando lucro em cima deles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eles têm quem defenda. Quer mexer com o pobre? Você vai mexer com o dono dele. Não estraga sua vida não. Que nessa luta você perde. Nessa luta, quem sai destruído é você. Você pode até tirar lucro financeiro, mas não tem lucro de paz. Não tem lucro de graça. Quando eu digo de graça, é o favor imerecido de Cristo. Não coloque problemas sobre a sua cabeça. Salomão, quando está nos chamando, ele está dizendo assim, olha, não crie fortuna se abusando do pobre. Sabe, não crie estrutura na sua vida subtraindo do pobre porque eles não têm conhecimento. Se você fizer isso, você vai arrumar problema para você. Venha comigo rapidinho. Capítulo 23. Versículo 10. Olha o que Salomão vai dizer. Só vai passar um capítulo. Capítulo 23, versículo 10. Não removas os marcos antigos, nem entre aonde? Nos campos dos órfãos. Eles têm cuidado. Eles têm quem cuide deles. Não estrague sua vida querendo tirar do outro. Deus é soberano. Deus cuida de você. E não deixe que a riqueza faça isso na sua vida. Outro conselho de como não estragar. Vai lá no versículo 24 e 25. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Aqui, aparentemente, Salomão está trazendo o mesmo conselho que ele trouxe em versículos anteriores, lá do 1 ao 16, sobre o homem perverso. Cuidado com as más companhias. Não estrague a sua vida andando em más companhias, andando perto de pessoas que são problemas. Abra Provérbios, capítulo 1 comigo. Venha lá no primeiro capítulo de Provérbios. E veja o que Salomão vai dizer. Versículo 10 em diante. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não os consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova.
acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos da nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganâncias tira a vida de quem o possui. Se você recebe o convite para andar junto das más companhias, fuja. Fuja. Porque as más companhias vão te levar para problemas que quem sabe você não vai conseguir mais sair. Vai te levar a problemas que quem sabe você vai demorar meses, anos, e você vai estar ainda enlaçado em grandes problemas a tua história. Olhe comigo ainda, capítulo 9, versículo 1 e 2. Provérbios. Capítulo 9, versículo 1 e 2. Olha o que disse o sábio Salomão. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas asas, lavrou as suas 7 colunas, carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a sua mesa. E aqui o texto vai falar sobre o banquete da sabedoria. A sabedoria nos leva ao temor ao Senhor. A sabedoria nos leva a viver em santidade com o Senhor, longe das más companhias. Por isso, não estrague sua vida com más companhias. Versículo 26 e 27. Veja o que Salomão vai falar. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Se nós voltarmos a alguns versículos, nós vamos ver Salomão dizendo quase a mesma coisa, sobre não emprestar. E aqui ele está dizendo, não estrague sua vida sendo fiador por ninguém. Não estrague a sua vida se comprometendo financeiramente por causa dos outros. Não estrague a sua vida ficando por fiador de dívida de outras pessoas. Não estrague. Você vai entrar em problemas sérios. Você pode destruir a sua vida, você pode destruir a sua família, o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano, a sua história. Estrague não. Ah, pastor, mas fulano é tão bom, fulano é uma pessoa tão maravilhosa, eu vou ajudar, e fulano, por não ter administrado bem o que tinha, te colocou em problemas. E ele deixa de ser bom para ser ruim. Ela deixa de ser uma ótima pessoa para ser uma checheira. E ela deixa de ser a tua amiga para se tornar a tua inimiga. Cuidado. Não queira ser melhor do que Cristo. Seja sábio, cuidadoso, seja prudente. Por isso que Salomão está dizendo assim, volte-se às Escrituras. Olha o capítulo 6 aqui. Capítulo 6 de Provérbios. Versículo 1 ao versículo 5. Quando ele está tratando aqui desse texto, ele está nos fazendo voltar a esse contexto aqui. Olha o conselho. E aqui é muito mais claro do que no versículo que nós estamos vendo, 26 e 27. Capítulo 6, versículo 1 ao 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enheredado. Com o que dizem os teus lábios, estás preso com a palavra da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos dos teus companheiros. Vai e prostra-te, e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Não entre em problemas, irmãos, não estrague a sua vida por causa disso.
Versículo 28, ele traz outra aplicação rápida de como não estragar. Não remova os marcos antigos que puseram os vossos pais. E aí você viu que nós lemos aqui no versículo 10 de Provérbios 23, a mesma expressão. Volte em Provérbios 23 agora comigo, versículo 11. Porque o seu vingador é forte e lhes pleitará a causa contra ti. O que Salomão está dizendo é: não remova os marcos antigos, não remova os ensinos antigos, não remova toda a educação que você recebeu, que marcou a sua vida, marcou a sua história, que dividiu gerações. Não destrua isso, porque quando você fizer isso, você vai estar causando problema para a sua vida. É interessante, irmãos, porque o que Salomão está falando aqui não é algo simplesmente para esse momento. Volte comigo, Deuteronômios, capítulo 19, versículo 14. Capítulo 19, Deuteronômio, versículo 14. Não mudes os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na tua herança, na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para possuires. Não remova, não tire do lugar, não mexa aquilo que, de certa forma, é orgânico para a sua família, para a sua estrutura. Por exemplo, alguns marcos são colocados de forma ética e moral. O teu pai te ensinou a você respeitar os mais velhos. Respeite. Filho, não remova isso. Você vai arrumar problemas para a sua vida. Você vai destruir a sua vida. A educação do meu pai é antiga, é arcaica. Não remova. Porque você vai estar destruindo todo o princípio bíblico, princípio moral cristão e ético cristão colocado na sua história por meio da vida daquele que é autoridade sobre a sua vida, os seus pais, os antigos. Quando nós começamos a compreender isso, nós entendemos o porquê de uma sociedade estar vivendo uma bagunça tão grande. Hoje não há mais respeito. O jovem não respeita mais o idoso, a criança não respeita o mais velho, os homens não respeitam as mulheres não respeitam os homens, família não é mais pai e mãe, não é homem e mulher, família é uma bagunça, educação infantil é uma bagunça, porque os marcos antigos foram retirados. Qual filosofia que faz isso? Qual filosofia que gosta de destruir os marcos antigos? Consegue entender isso? Quando você destrói os marcos antigos, você destrói uma geração, vidas, a sociedade. Salomão está dizendo: não destrua a sua vida. O que os antigos ensinaram para você, colocaram na sua história, dê continuidade, leve consigo. E por fim, o último conselho de Salomão, versículo 29. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre debalde. E aí eu queria que você viesse comigo em Salomão, aqui, Provérbios, capítulo 27, versículo 18. Olha o que Salomão vai dizer. O que trata da figueira, Provérbios 27, 18, comerá do seu fruto. E o que cuida do seu senhor, este será honrado. Não destrua a sua vida. Primeiro, voltando lá ao versículo 22, tirando do pobre. Não destrua a sua vida pelas más companhias. Não destrua a sua vida sendo fiador pelos outros. Não destrua a sua vida traindo a história antiga. Não destrua a sua vida. Porque se você não destruir, você receberá bênçãos. Você receberá graça. Você receberá a misericórdia do Senhor. Mas por fim também, não destrua a sua vida, dando importância
a qualquer coisa a mais do que o próprio Deus. Dando importância a pessoas, dando importância ao seu conhecimento, dando importância à sua glória humana. Porque aquele que se exaltar será humilhado. E aquele que se humilhar, este será exaltado. Aplicando rápido e concluindo. Salomão chama o seu filho e diz assim: filho, ouve meu conselho. Os meus conselhos vão te dar um bom caráter, porque eu estou te ensinando as Escrituras. Os meus conselhos vão te fazer confiar na soberania de Deus. Os meus conselhos, filho, vai te levar a não tirar do pobre nada. Vai te levar a fugir das más companhias, das más conversações, a ter uma vida moral correta que exemplifica Cristo Jesus. Os meus conselhos, filhos, te faz cuidar do teu coração. O meu conselho, filho, te faz confiar em Deus. E o meu conselho, filho, te faz não estragar a sua vida, mas viver uma vida para a glória de Deus. 2022 começou, irmãos. E o que é que você quer? Qual o conselho que você quer tomar? Qual o conselho que você quer seguir? Você quer estragar a sua vida? Então não ouça nada do que foi pregado. Feche a Bíblia, jogue fora todos os conselhos e viva aquilo que dá na sua telha. Seja senhor da sua vida, da sua história. Você não precisa de Deus. Você tem autoconhecimento. Você é autossuficiente. Você não precisa da graça, da misericórdia, da compaixão. Você pode todas as coisas. Sabe quem disse isso e diz isso para você todos os dias? Satanás. Lúcifer. Não ouça esses conselhos. O conselho é que 2022 começou. E ele ainda está em branco quanto ao que você está escrevendo. Quanto ao que Deus escreveu, já está tudo perfeito. Quanto à sua livre agência de tomar suas decisões, ele ainda está em branco. Você só tem 9 dias vivenciado nele. Então, cuide do seu coração. Não tome decisões erradas. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Não estrague sua vida. Sabe por quê? Porque Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, não foi para você colocar no teu coração idolatria. Foi para você guardar no teu coração Ele. Colocar na tua vida Ele. Foi para você confiar naquele que te ama, te amou e continuará te amando. Foi para que você não viesse a estragar a sua vida, mas para que você viesse viver uma vida que glorifica ao nome do Senhor. Por isso eu concluo nessa noite com uma pergunta. O que é que você quer para 2022? Qual o conselho você vai tomar para 2022? Lembre-se, o final dele tem a ver como você está começando. O final dele tem a ver sobre as decisões que você está tomando, sobre os conselhos que você está ouvindo. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite e nesse ano, viva um ano novo, uma vida nova, seguindo os conselhos antigos, cuidando do seu coração, confiando no Senhor e não estragando sua vida, para a glória de Cristo Jesus. Feche seus olhos. Querido Pai, nós te louvamos mais uma vez, te exaltamos e nos rendemos aos teus pés. Porque tu és santo, Pai. E o Senhor nos chama à santidade. E o Senhor nos chama a ouvir os teus conselhos. O Senhor nos chama a confiar na tua palavra, no teu poder. E o Senhor nos chama a não estragar a nossa vida. Pelo contrário, o Senhor nos dá conselhos por meio de Salomão, dizendo: não, não, não e não. Não nos deixa, Pai, cair na tentação de ouvir propostas sedutoras desse mundo, para que venhamos a estragar a nossa vida, mas que possamos confiar naquele que nos chamou, naquele que está conosco, que nunca nos desampara, que é o nosso Senhor. Que possamos viver, Pai, um ano como nenhum outro já vivenciado em nossa história, cuidando do nosso coração,
guardando nele a tua palavra, para não pecar contra ti nem contra o nosso próximo, confiando no Deus Todo-Poderoso e vivendo para te obedecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém.